Os homens, desde os tempos mais remotos, eles sempre trataram seus mortos com amor, ódio ou tristeza. Na gruta de Guattari, no Monte Circeu, no trecho napolitano da costa italiana, encontrou-se em 1939 um crânio solitário depositado sobre uma plataforma de terra e pedras. E em volta havia um círculo de pedras e, dispersamente, ossos de veado, búfalo e cavalo, assim como uma mandíbula de outro ser humano. Olha só, o crânio pertencia a um homem de 40 a 50 anos, morto por um golpe de arma pontiaguda, desferido em sua têmpora direita. E havia indícios de que o cérebro tinha sido removido e presume-se que para ser comido. O crânio talvez houvesse sido fincado numa estaca. O círculo de pedra sugere magia e os ossos podem ser resíduos de oferendas ou de refeições comidas na presença do crânio. Como não há relatos escritos de tais episódios pré-históricos, a maior parte do que se diz a respeito é altamente especulativa. Mas parece que o crânio, nesse caso específico, era cultuado de algum modo, embora não haja certeza quanto ao fato de seu possuidor ter sido ou não assassinado. Talvez tenha morrido em algum acidente. O que é certo é que uma das diferenças mais nítidas entre homens e animais é a atitude em relação aos mortos da espécie. Os homens, eles sentem por seus semelhantes mortos amor, ódio, espanto, tristeza, até apetite, mas nunca indiferença geral. Outra importante diferença, o homem sabe que vai morrer um dia. Essa percepção forma a raiz das crenças. É como da vida no além-túmulo e da existência de seres sobrenaturais que não morrem nunca. E o que dizer dos finados amigos, chefes, parentes? É, bem-vindo ao nosso canal Histórias e Mistérios. Mas antes, curta o canal, se inscreva e compartilhe. Aqui vai um alô especial para Ufos Wilson, no canal @terrícola796, que também nos acompanha. Obrigado, Wilson. Seus comentários são muito bem recebidos. Eu sou o Mar Carline Bueno e vou contar para você histórias que vão muito além da sua imaginação. Me acompanhe. Há vestígios da existência de homens ou hominídeos que datam de meio milhão de anos atrás. Talvez já nessa remota época houvesse tribos antropófagas. Se esses nossos primitivos antepassados apreciavam o paladar dos despojos, a prática do canibalismo teria sido meramente dietética. Mas é possível, como ocorre entre canibais modernos, que eles acreditassem no efeito mágico de assimilação das qualidades do morto. Isso seria um traço primitivo do culto dos mortos. Os funerais pré-históricos sugerem preocupação com os mortos e, possivelmente, receio de seu poder. Funerais do homem de Neandertal, na Europa, demonstram cuidado e respeito pelos mortos, sem falar numa ponta de medo. Dos 6 esqueletos achados perto de La Ferracie, na França, só um não estava voltado para o oeste. O ocidente é a direção do pôr do sol, que é lar dos mortos, como se acreditava amplamente séculos depois. O sexto cadáver de uma velha estava amarrado, com as pernas encolhidas junto do corpo. Ignora-se o motivo da exceção. De modo geral, os funerais de Neandertal eles revelam algum afeto dos vivos em relação a seus mortos. O fato de haver instrumentos e vestígios de caça enterrados junto ao cadáver sugere a crença de que, de algum modo, o finado continuava vivo e que os vivos tinham o dever de ajudá-lo. Muito mais tarde, o culto dos mortos iria deixar indícios bem nítidos. Entre 30 e 100 mil anos antes de Cristo, uma raça de Homo sapiens com cérebro maior que seu parente de hoje
propagou-se pela Europa proveniente da Ásia, e seus mortos eram cuidadosamente sepultados com roupas, ornamentos, armas e alimentos. O verdadeiro sacrifício dos vivos pelos mortos. E o que dizer dos crânios voltados para o ocidente? Na gruta do Grande Ofné, na Bavária, foram encontrados 33 crânios que datam do período Mesolítico, que vai entre os anos 10.000 e 3.500 a.C., e todos estavam voltados para o oeste e cobertos de ocre vermelho, uma prática funerária comum na época. Pelo menos 21 dos indivíduos haviam sido mortos a machadinha. E a coleção pode ter pertencido a algum caçador de cabeças, talvez certo de que com a cabeça dos adversários ele estaria adquirindo um suprimento extra de energia humana. Ou teria sido um cerimonial religioso? As mais antigas representações artísticas de seres humanos são os crânios humanos revestidos de gesso, encontrados em Jericó, na Palestina. Datam pelo menos de 6.250 a.C. Com seus olhos representados por conchas, essas esculturas talvez figurassem ancestrais venerados pelos descendentes. O complexo aparato exigido pela morte seria dessa forma. A partir do início do período neolítico, cerca de 3.500 anos antes de Cristo, passou a se acentuar o processo cumulativo de experiência e recursos materiais herdados. Sim, o homem já não caçava. Ele criava animais legados pelos antepassados juntamente com todas as técnicas agrícolas e campos já cultivados. Em Alaka-Hoyuk, na Turquia, as sepulturas de grandes chefes de 2.400 a 200 a.C., eles continham enorme quantidade de ouro, prata e cobre, na forma de objetos elaborados, entre os quais adagas, maças, machados de combate, taças, potes, estiletes e espelhos. E na mesma época, na Mesopotâmia, sepulturas reais de Ur tinham de ser bastante espaçosas para conter uma parafernália complicada, além de soldados, cortesãos e criados que eram mortos para continuar servindo o amo no além-túmulo. Afeto, dever, respeito, temor? Pois é difícil definir a razão de tão vasto dispêndio em funerais. A pompa extravagante ultrapassa os limites do tempo, assim como as fronteiras geográficas e culturais. Na dinastia Shang, que reinou na China 14 séculos antes de Cristo, o rei era sepultado numa câmara subterrânea, a uns 15 metros de profundidade, e às vezes com cavalos atrelados a carros, além de um cortejo de vassalos. Enquanto isso, na parte oriental do Mediterrâneo, as sepulturas passavam a ser marcadas por imponentes edificações, às vezes mais impressionantes do que as habitações que o falecido ocupava em vida, como no caso das pirâmides do Egito. Mas o costume não estava restrito ao Egito, não. Não, havia túmulos suntuosos em Creta. Essa prática propagou-se para o oeste, Malta, Espanha, Portugal e sul da França. Algumas das enormes rochas empregadas exigiam prodígios de engenharia. Eram coisas assim monumentais. Perto de Sevilha, na Espanha, um bloco de granito na fachada de uma tumba tem uns 3,5 metros de altura e pesa 21 toneladas. Ele foi trazido de uma pedreira situada a quase 40 quilômetros do local. Tais monumentos, erigidos com equipamento rudimentar e à custa de sacrifícios humanos e econômicos, indicam a importância social dos mortos, assim como a perplexidade humana diante da morte. Pois é, possivelmente, os túmulos elaborados foram resultados de um crescente desenvolvimento a partir das covas simples, recobertas de terra excedente ou de pedras amontoadas para dificultar o rebuscamento dos animais. Quanto ao costume de enterrar, pode-se imaginar uma imperiosa combinação de fatores, inclusive a razão prática de se desfazer de um cadáver em decomposição. Há também, e certamente,
motivos religiosos, sem dúvida ligados à agricultura e ao culto de uma generosa deusa da terra. O retorno à terra poderia estar associado a uma crença de renascimento, inspirada pelo ressurgimento cíclico das plantas. Mas e a comemoração dos antepassados? Comemoração não, evocação conjunta dos mortos. É um costume comum a todas as sociedades humanas. E a razão para que isso ocorra? Vejam só, a maior parte do comportamento individual e social, a maioria das riquezas materiais acumuladas, bem como a maior parcela de todo o conhecimento disponível, tudo isso é herança. Sim, herança. O conjunto de costumes e artefatos que chamamos de cultura inclui linguagem, arte e organização social. Nas sociedades mais primitivas, essa dependência em relação aos antepassados é muito mais clara, porque a contribuição de cada geração acrescenta muito pouco ao cabedal hereditário. Na Austrália, por exemplo, o território de um grupo de caçadores vem sendo herdado a inúmeras gerações. E é importante, porém, distinguir entre essas formas de homenagem e o culto aos mortos. Os que visitam o túmulo de Yuri Gagarin, o primeiro cosmonauta a circular a Terra, eles não professam crença numa vida posterior a esta. Já o culto dos mortos envolve a convicção de que a pessoa adorada continua viva de algum modo, sensível, atuante. Na verdade, os que cultuam os mortos estão sempre interessados em obter ou impedir sua intervenção em assuntos terrenos. Na sociedade chinesa, a custódia dos mortos é legada ao filho mais velho. Qualquer homem sem filhos podia adotar um para garantir que alguém o cultuaria no oratório, onde é queimado incenso todos os dias, em ocasiões festivas. Outras oferendas incluem frutas, doces, brotos de arroz, flores, madeiras perfumadas. Mas e o que dizer de um inferno chamado Kala Sutra? Na Índia, a lei de Manu reconhecia a obrigação de todo filho prover alimento para os pais falecidos. Os ancestrais dos homens se satisfazem durante todo um mês com gergelim, arroz, cevada, lentilhas negras, água, raízes e frutas, dados em cerimônias. Essas oferendas e outras são entregues durante a Shraddha, que é um rito mental do hinduísmo ortodoxo. Se os alimentos são oferecidos por intermédio dos sacerdotes, qualquer bocado comido pelo Brahmane é comido pelos antepassados. E isso foi o que escreveu, pelo menos, um teólogo, um especialista, nessa cultura, nessa ciência. O alimento pode ser dado a uma vaca, a uma criança, ou queimado, mas o ignorante que der o resto a um homem de classe servil cai de cabeça no inferno chamado Kala Sutra. O culto aos mortos, do qual o culto dos antepassados é uma das formas, ele pode envolver esperanças ou receios. Em toda a Eurásia predomina a intenção de aplacar a ira potencial dos ancestrais. E na China, na Índia e no mundo clássico, os mortos intervêm ativamente quando não recebem o tratamento devido. Mas, tratados apropriadamente, mostram-se benevolentes. Os mortos hindus, que não recebem tributo, vagueiam como fantasmas. Os ancestrais chineses se transformam em demônios malignos. Tanto na Europa como na Ásia, parece haver uma clara divisão entre antepassados bons e aplacados, em confronto com os maus e negligenciados. Mas reconhece-se que os dois tipos são influentes. Sim. Mas e como fica a comunicação com os mortos? Metaforicamente, a morte é uma viagem para o outro mundo. Mas a comunicação entre os dois mundos tem de ser mantida através de recursos materiais deste mundo. Tumbas, efígies, estátuas, retratos, tudo isso serve para a comunicação. Na África Ocidental, os oratórios são montículos de lama seca, potes de argila,
pedras selecionadas. Entre os Ashanti, mais ricos e um pouco organizados, o oratório do ancestral é um banquinho entalhado, enegrecido por ocasião do falecimento. O banco, entre os Ashanti, é um símbolo visível do status do indivíduo. As crianças recebem um banquinho quando, aos 7 anos, passam por uma personalidade humana real. E cada clã tem seus banquinhos entalhados de modo tradicional e geralmente com a incrustação de um provérbio apropriado. Quando morre seu possuidor, o banquinho é enegrecido com fuligem. Depois, é colocado na casa de banquinhos de sua linhagem. Ali, a relíquia permanece entre outras para receber oferendas dos vivos. Na maioria das sociedades, são os mortos recentes que merecem maior atenção, mas as tumbas, oratórios, capelas e relíquias sempre proporcionaram um fio de ligação entre mortos e vivos. E como ficam os alimentos dos antepassados? As formas de comunicação entre vivos e mortos variam em muitos aspectos, mas, em geral, elas se restringem às formas comuns adotadas na vida normal dos vivos. Há formas verbais, preces, votos e fórmulas escritas. Há formas visuais, gestos, pinturas, esculturas, o próprio templo, a dança e tipos mais elaborados de movimentos, como a procissão e a peregrinação. Finalmente, há as oferendas de alimentos, que constituem um capítulo importante do culto dos mortos. Os adeptos, eles prestam homenagem a uma divindade que anteriormente era um homem, um deus menor, que antes de passar a essa condição era um produtor e consumidor, ou muitas vezes o dono dos meios de produção que os vivos continuam usando: a terra, o gado, o arado e outras ferramentas. Portanto, o morto continua a receber a oferta do alimento básico da região, que pode ser pão e vinho, mandioca e palma, ou papa de cereais e cerveja. Mas o serviço dos mortos, ele não pode ser mera duplicação do serviço dos vivos. As coisas deste mundo têm significado diferente para aqueles que já não as desfrutam do mesmo modo. Com o alimento, o ancestral recebe apenas uma parte do total. Com o gado, o todo é oferecido em sacrifício, mas a maior proporção é de fato consumida pelos que ficam. No que diz respeito aos ancestrais, um elemento importante na transação seria não tanto a dádiva, mas a reparação. Todo indivíduo está em débito perpétuo com seus ancestrais, assim como para com os pais, que o educaram e sustentaram desde a primeira infância. A dívida só pode ser resgatada mediante piedade contínua na forma de sacrifícios apropriados. Agora, sacrifícios de seres humanos, o que significa? As oferendas normais aos mortos, em geral, coincidem com festivais e celebrações como o do renascimento da lua, da ressurreição de Cristo, do Halloween. Halloween, que é véspera do Dia de Todos os Santos, isto é, noite de 31 de outubro, celebrado especialmente lá nos Estados Unidos. Além desses sacrifícios simbólicos, no Halloween as crianças se fantasiam de bruxas e intimam os adultos a lhes darem doces. Existe uma segunda categoria de sacrifício real para aliviar uma aflição que o sacerdote ou o médium atribuem à ação de algum espírito, talvez o de um parente. O supremo sacrifício, naturalmente, é o de um ser humano. A imolação ritual de pessoas é encontrada na história de praticamente todos os povos indo-europeus. A Bíblia conta como Samuel retalhou Agag em pedaços diante do Senhor. Os registros, eles falam também de sacrifícios humanos na Índia e no Japão, entre astecas e outros povos da América pré-colombiana, entre as tribos e nações da África Ocidental. Como tantos outros povos, as tribos germânicas trucidaram prisioneiros em honra de Odin, o deus da guerra. Ou então, praticavam sacrifícios nas praias para
apaziguar as divindades marinhas quando não incluíam algumas vítimas nos alicerces, olha só, de novas edificações. É um macabro seguro contra acidentes eventuais. Mas afinal, adoração, crime ou o castigo buscado? Sacrifício humano ou homicídio cerimonial tem paralelo com o suicídio cerimonial? Porque também aí o ato é associado geralmente ao culto aos mortos. As viúvas hindus da antiguidade, elas tinham o dever de sacrificar-se na pira funeral que consumia o marido. Assim como os antepassados continuam a interferir nos assuntos de família, os reis falecidos continuam a participar das questões políticas. O que fortalece dinastias como as de antigos egípcios, a dos Ashanti, é o caráter de mediação legítima entre o monarca vivo e os ancestrais que lhe legaram o poder. Na verdade, no Oriente Médio e na Eurásia, a adoração dos antepassados está quase sempre confinada à realeza. No Egito, os homens comuns que morriam passavam a fazer parte de Osíris e, embora lembrados pela família, não eram objetos de culto, como eram os faraós falecidos. Os antepassados nunca são definitivamente alijados deste mundo. Muitas vezes são vistos de volta, na forma de seus próprios descendentes, seja pela reencarnação, seja por outros meios de identificação espiritual. Mas e você? O que pensa a respeito do culto aos mortos? Por hoje é só, mas não deixe de curtir o canal, de se inscrever e de compartilhar. Histórias e mistérios, em cada história, um mistério. Até a próxima.